Agora sim. Então, hoje a gente vai fazer a revisão de ginecobstetrícia. Eu falei para vocês, a gente tinha marcado fazer a revisão de de pediatria, mas falamos com nossa pediatra para fazer em conjunto no próximo sábado. Então, hoje a gente vai adiantar a revisão de ginecobstetrícia. É uma aula muito tranquila, mas que é muito relevante, porque pega cinco coisas que já foram mais perguntadas. E se vocês tiver tempinho depois, a gente senta e começamos a fazer questões e discussão de questões, que é uma coisa muito legal para a gente treinar, tá bom? E amanhã temos nosso simulado, tá? Já está pronto, já está preparado, uma mistura de 100 perguntas. Se vocês toparem, a gente faz umas duas de discursiva. Ele fica um pouquinho mais longo, mas também é legal você fazer, né? Dentro dentro da vibra de que vocês já apresentaram 100 questões e vai responder uma discursiva, que é isso que acontece no Revalide. Vocês não chegam lá e apresentam cinco questões discursivas. Vocês já têm o, a vivência da manhã, então é diferente. Vamos lá. Então, como eu falei, a ideia é preparar vocês em uma área do conhecimento, vocês a partir desse momento até o final do dia e durante o revalida, durante a preparação, no momento que você sente para estudar, você não é mais um estudante de medicina, você não é mais um residente de cirurgia plástica, de otorrino, de ortopedia, você é um clínico especializado em coisas que matam uma mulher grávida e uma criança dentro da barriga da mamãe. Por que eu falo assim meio que empírico? Porque isso é o que cola na cabeça. Isso é que é importante para você aprender, para você estudar. Então, principais conceitos em quanto à gravidez, em quanto a risco, em quanto a doenças que podem acabar a vida da mamãe, por exemplo, pré-eclâmpsia, eclâmpsia é muito importante. Qualquer transtorno hipertensivo da gravidez, qualquer transtorno endócrino da gravidez, como diabetes gestacional, eh, qualquer sangramento que tenha uma mulher grávida no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, todas essas coisas são extremamente importantes e por isso a gente tem que entrar no papel de ser o médico que vai salvar a materna. A gente, eu tenho muitos anos, por exemplo, que eu não vejo uma materna. Acho que desde 2018 que eu trabalhei em Pereira há 6 meses. Mas do resto, nunca mais vi uma materna. Mas e daí? A gente não fez o revalida? Teve que fazer. Então, critérios diagnósticos, condutas claras e, sobretudo, vocês têm que ver toda a parte ética. Qual é a parte legal do médico aqui no Brasil, tá bom? Então, sejam mais muito bem-vindos mais uma aula, tá? A gente vai revisar temas que são cobrados, né? Como complicações hipertensivas, hemorragias pós-parto, comunicação empática para a mãe, né? Sempre vai ser cobrado o método Spikes. Se vocês não tinham visto o método Spikes, é um bom momento, porque ele não é só cobrado na ginecobstetrícia, uma das áreas é a ginecobstetrícia, mas, por exemplo, na clínica médica também e na medicina de família e comunidade. E lógico, a gente vai dar uma passadinha pelos cuidados perinatais. A gente vai ter uma atividade sempre no final, porque a ideia é que vocês botem papel e caneta, sempre escrevam um pouquinho do que vocês acham. A gente ter 2 a 3, 2 a 5 minutinhos de uma atividade em cada área. Então, o panorama geral e a distribuição percentual do que tem caído no Revalida, eu não vou falar que é batata, é palavra de Deus, não, mas o que tem caído até hoje nas perguntas, complicações hipertensivas da gravidez até o 30%, hemorragia pós-parto e complicações intraparto até um 25%, comunicação em aspectos éticos legais durante a gravidez, até um 20%. Cuidados perinatais e pré-natais, até um 25%. E qualquer outra miscelânea, entre 10 e 15%. Isso que até hoje aconteceu.
Não acredito que vai mudar muita coisa. Por quê? Porque a gente precisa cuidar e controlar as coisas que geram uma morte na materna e na criança. E essas daí incluem eles. Então, a gente precisa estar bem atento nessas 5 áreas. Se vocês querem colar em alguma coisa da ginecobstetrícia agora, vai ser nessas áreas, porque vocês também têm um tempo restringido para estudar o resto de coisas. Mas, claro, a ideia é pegar questões, pegar perguntas e começar a responder todas as perguntas que vocês tiverem da ginecobstetrícia, tá bom? Bloco um, hipertensão e pré-eclâmpsia. Vamos lá. Então, na gestação, uma explicação breve. Na gestação, a hipertensão é definida por uma pressão arterial maior ou igual a 140/90, né? Normalmente, se estiver associada a uma proteinuria maior de 300 e sinais de disfunção orgânica. Se vocês lembram, sinais de disfunção orgânica pode ser muita coisa. Escotoma, cefaleia, dor epigástrica, né? Epigastralgia. Então, fiquem de olho nos detalhes da sintomatologia, mais ainda quando sejam perguntados no Revalida. Aí, esses critérios, só esses critérios já vai ajudar a gente para diagnosticar pré-eclâmpsia. E lógico, se a mulher convulsiona, pronto, já a gente tem outro diagnóstico, um diagnóstico avançado, que a ideia é prevenir. Então, pneumônico para pré-eclâmpsia, lembrem da hiper, né? Hipertensão maior ou igual a 140/90, inchaço ou edema, proteinúria maior de 300, maior ou igual a 300 miligramas em 24 horas. Lembre quais são os exames que podem estar alterados e o risco, né? O risco de complicações e sinais de alerta. Tem um risco muito alto de uma mãe que está com pré-eclâmpsia cair na eclâmpsia e a gente complicar o quadro, né? Sangramento, morte materna, morte do feto. Então, lembrem das complicações. Agora eu quero que vocês sentem, façam uma lista de novo dos critérios diagnósticos de pré-eclâmpsia e além de fazer uma lista dos critérios diagnósticos, vejam como vocês estão na conduta. Se no momento não sabem, vocês não estão dentro da prova, vocês estão na sua casa com o computador aberto, com o telefone na mão. Então, investiga, aproveita para investigar a conduta, tá? A gente vai ter esses 5 minutinhos 3 a 5 minutinhos para vocês mesmos escrever a conduta nas doenças hipertensivas da gravidez, tá bom?
E aí, como foi o exercício? Me conta de novidades. Muito difícil. Se querem anotar no chat, se vocês estiverem tímidos, se estiverem numa festa e não querem abrir o microfone, não tem problema, mas façam a questão de escrever, façam a questão de anotar tudo. Vamos lá. Dia um para não fazer barulho. Lá, Olá. na conduta iniciais eu botei aqui no meu quaderno suplementação com capsural, não sei se seja adequado, Aí a gente porque vai. eu estou vendo a resposta, não? Sim, sim. Em, não está aí, então não sei se eu posso botar isso aí, ou melhor, ter uma resposta tipo assim, como a que você apresenta aqui. Não, não. Essa resposta é mais uma orientação. Mas a ideia é que vocês anotassem tudo que vocês lembrassem da matéria, né? Porque tem várias abordagens. Se vocês já estudaram em alguma parte da prova, vocês viram que abordagens disso tem um montão. Então, por exemplo, tem uma parte discursiva que vai ser perguntada. Tem algumas perguntas abertas, tem algumas objetivas que vai ser perguntado. Então, a ideia é que vocês mesmos descrevam qualquer coisa que vocês saibam, né? Que vocês já tenham na cabeça, não tem problema não. Se Sim, querem anotar doces, o que vocês preferirem, melhor ainda. entonces, só que como aí na pergunta falava que são dois critérios diagnósticos e duas condutas. Então, eu só escrevi dois e duas. Ah, Não sei ótimo, se tenho que escrever todo, então, tem problema não. Mas tá, tudo é válido, tá? Tudo é válido, literalmente. Por quê? Porque a gente sabe quais são os critérios e a gente, por acaso, esqueceu alguma coisa, vocês têm que frisar na parte de sentar e revisar ginecobstetrícia, na parte de hipertensão. Essas daqui são coisas claves, por exemplo, hidralacina, labetalol, sulfato, eh, coisas de monitoramento. Isso daí a gente, avaliação laboratorial, quais são os laboratórios da hipertensão em gestantes? Então, isso a gente tem que ter claridade, não pode ser qualquer coisa, não é um mapa, por exemplo, seriado, não é um, não, a gente tem que ter claridade quais são os laboratórios, quais são os exames, tá? Vamos no segundo bloco. Então, no segundo bloco, aí vocês guardam uma capsulinha bem importante na sua cabeça, ginecobstetrícia, complicações hipertensivas da gravidez, e frisem aí, caiu sempre. Até hoje caiu sempre. E eu vou comprovar para vocês daqui a pouco. Caiu na objetiva, caiu na subjetiva, caiu na prova prática, caiu. Sim. Às vezes eclância, às vezes pré-eclância, às vezes critério diagnóstico, às vezes tratamento, às vezes complicação, mas caiu. Agora no bloco 2 a gente vai falar um pouquinho de hemorragia pós-parto e algumas complicações intraparto. Eu quero que vocês entendam que tem patologias que são mais frequentes, tem outras coisas que são mais relevantes, mas a hemorragia pós-parto é uma das emergências obstétricas que pode causar uma mortalidade materna se a gente não ficar de olho, né? Então, quais são as coisas que a gente tem que cuidar? Quais são as mais frequentes? Então, um tônus uterino inadequado, sim? Que causa um tônus uterino inadequado? Retenção de restos placentários, trauma do canal do parto e as coagulopatias, que seria a mais estranha de todas, né? Por isso tá aí com meia aspinha. Porque tônus uterino a gente corrige, retenção de restos placentários a gente tem que corrigir.
Trauma do canal de parto, a gente tem que corrigir, a gente tem que fazer um fechamento do canal do parto, fazer uma boa sutura, fazer uma boa revisão do colo uterino. Quando o colo uterino rasga, ele sangra muito e a gente tem que fazer uma boa correção. E a coagulopatia, né? Então, lembrem, quando a gente tem uma hemorragia pós-parto, a gente tem que corrigir as 4T's. Mas, antes de corrigir, você teria que diagnosticar. Então, a mulher que está como? Taquicárdica, pálida, anêmica, assim. Lógico, uma mulher que está sangrando depois do parto constantemente e não para o sangramento, aí a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Mas, se por acaso você não conseguir visualizar uma hemorragia muito grande, então, que tal, que pode ser? Pode ser o tônus uterino, pode ser os tecidos dos restos placentários, pode ser um trauma no canal e pode ser uma alteração da trombina, que é mais estranha, mas pode ser perguntado, tá? Agora, a tarefinha para vocês agora, antes da gente entrar na discussão e fazer a avaliação de critérios diagnósticos sem fim da hemorragia, eu quero que vocês anotem no seu papel principais causas de hemorragia pós-parto, tá? Que eu di 4 causas gerais que vocês já sabem, com certeza. A mnemotecnia você já conhecia, mas agora a gente vai ver detalhadamente o que vocês saibam disso. Se vocês precisarem ir na internet, ver outros motivos, ver na prova, ver no manual do Ministério, vocês estão em casa, vocês não estão na prova. O que a gente quer nesse momento é precisamente isso, que você fixe esse tipo de perguntas para você, quando não tenha internet, não tenha o papel, não tenha o negócio da ginecobstetrícia na mão, você consiga lembrar porque você já anotou. Então, vai, procura causas de hemorragia pós-parto, se quiser alinhar nos 4 motivos principais. E, lógico, coloca uma ou duas ou três, se vocês são bem criativos, estratégias imediatas. Que é isso que a gente está fazendo aqui? Diagnóstico e tratamento. E se vocês querem colocar como você diagnostica cada uma, também, tá? Vamos fazer entre 5 e 10 minutinhos para isso. Fiquem focados só nessa pergunta, só na hemorragia pós-parto. Não troquem, não sai daqui, não sai do foco, que esse é o momento para a gente revisar, tá bom?
Muito bem. E aí, como foi o negócio? Quem quer compartilhar a resposta antes da gente fazer uma discussãozinha aqui, antes de falar de conduta, antes de falar de qualquer coisa? Vocês fizeram? Estão procurando? Eu sei que sim, tenho fé. Quem quer compartilhar, quem quer falar? As principais causas da hemorragia pós-parto tem quatro causas: tono, trombina, tecidos e trauma. Então, a principal causa é a atonia uterina. O manejo é o uso de uterotônicos, de oxitocina. É, em tecidos, acho que é a remoção dos restos ovulares, né? Mas, por exemplo, no caso da trombina, dos problemas da coagulação, do síndrome de von Willebrand, eu não tenho nenhuma certeza da conduta. Ótimo. Normalmente é um pouco mais complexo, né? Porque falam de plasma fresco, concentrado de plaquetas, tem outros fatores de coagulação, a gente teria que correr mais. Mas a verdade, primeiro é o reconhecimento. Mas muito bem, a gente vai falar um pouquinho de cada um, né? Eu quero que vocês tenham muita claridade nessa área, tá? É muito importante. Então, se vocês querem saber qual é a definição e a classificação, tem várias, né? Lembrem que a hemorragia pós-parto é uma das principais causas de morte e mortalidade materna no mundo inteiro. E uma abordagem completa dessa área vai fazer toda a diferença, saber o conhecimento de critérios diagnósticos, identificação das causas principais e, lógico, a gente ter os diagnósticos diferenciais. O Dr. Juan falou muito bem. A gente divide nesses quatro grupos, precisamente para a gente saber qual é o que mais cai, qual é o que mais mata, e a gente começar a dividir. Se a gente tem uma atonia uterina, a gente não pode começar a pensar em um fator de von Willebrand, né? Se o útero está atônico, nem você botou uma oxitocina para ir de passeio. Na Colômbia é protocolo. A placenta está saindo, a enfermeira está botando oxitocina, a gente nem está falando. Mas aqui, às vezes, a gente precisa, às vezes não, a gente precisa, sabendo que você está num plantão que se chama Revalida, no Hospital Revalida, se você está nesse plantão, você tem um monte de enfermeiros que não sabem de nada e que você tem que explicar todo detalhe por detalhe. Essa é a grande diferença. Que dentro do hospital você sempre vai ter um enfermeiro mais experto do que você, mas dentro do hospital revalida, todos os enfermeiros são mega ignorantes, não sabem de nada, todos são leigos e quem tem que explicar coisinha por coisinha é você, tá? Então, definição, lembrem, a definição quantitativa da hemorragia pós-parto é mais de 500 ml de sangramento após parto vaginal ou mais de 1.000 mililitros após parto por cesárea, tá? Aí tem uma classificação temporal, que é a hemorragia pós-parto primária e a hemorragia pós-parto secundária. Quando é a primária, que ocorre nas primeiras 24 horas após o parto, e a secundária, que ocorre entre 24 horas e 6 semanas pós-parto, tá? É uma emergência médica e imagina uma mulher acabou de parir, tem um filhinho. Imagina que fosse qualquer uma de vocês. Acabou de ter um neném, você olha para baixo, está com um rio de vermelho sangrando. É uma emergência, é porque você pode morrer se você não tratar isso rápido. Então, isso daí pode levar a, além de ser uma hemorragia severa, pode levar a um choque hipovolêmico, que também foi perguntado como uma das complicações tardias e graves, choque hipovolêmico. Depois do choque hipovolêmico vem o quê? A falência múltipla e, se não for identificada prontamente, vai levar a óbito, o que a gente não quer em nenhum paciente, e menos numa mulher que acabou de parir. Critérios diagnósticos, além da estimativa do volume perdido, né? Normalmente é frequentemente subestimado. A gente suma por compressas, a gente suma por
o balde, a gente soma por qualquer coisa, mas é mais subestimado o volume perdido, porque a mulher pode perder a fralda, né? Enfim. Mas os sinais clínicos não mentem, né? Como o corpo sabe que é sexta-feira. Então, as sinais clínicas de hipovolemia, que isso vai servir para qualquer tipo de choque hipovolêmico em vocês. Taquicardia, hipotensão, palidez, sudorese. Sinais clínicos de hipovolemia. Você chega no quarto, a materna está toda molhada, pálida. Você toma a pressão arterial, 90/6. Ah, não, tá normal. Não tá normal, gente. Tá com uma frequência cardíaca de 100, 105, depois 120, tal. No momento que começa a subir a frequência cardíaca, já é um sinal de alarma, tá? Não tem que ter as quatro coisas. Isso é uma coisa importante. Não tem que ter as quatro coisas. Pode ter uma. E esse já é um sinal vermelho. Avaliação qualitativa, sinais de choque, instabilidade hemodinâmica. O exame físico, normalmente você encosta no útero e ele está flácido, né? Por quê? Porque a gente, o 70% dos motivos é uma atonia uterina. Então, tem uma correlação com o tônus uterino, sim? Nas 4 T's da hemorragia pós-parto. Então, sempre fazer o exame físico, botar a mão na barriga da materna, sim? Como está essa barriga? Ou se apresenta algum tipo de laceração no canal do parto, ou algum hematoma grande, sim? Lógico, se tem evidências de retenção de produtos placentários, esse tipo de coisas a gente tem que avaliar, tem que fazer o exame físico, tem que botar a mão na materna. Como o doutor Juan falou muito bem, a atonia uterina, os 70% dos casos, após o parto, o útero deve se contrair para reduzir o sangramento dos vasos uterinos, né? Onde? Na inserção placentária. O diagnóstico é exame físico, tá? Não tem uma coisa, um exame paraclínico que você tenha que agendar uma ressonância, um ultrassom, alguma coisa exótica para você diagnosticar uma atonia uterina, não. É só encostar no fundo uterino e você consegue. Aí, conduta inicial, massagem uterina. Massagem uterina. Doeu? Não me importa. Normalmente a mulher está dolorida, mas eu preciso tirar os produtos, porque eu preciso uma contratura. E aplicar oxitocina, que é a primeira escolha. Podem ser utilizados outros medicamentos, como metilergonobina, prostaglandinas ou misoprostol. E aí a gente já tem o primeiro tratamento da atonia uterina. Agora, nos tecidos, normalmente é retenção de produtos placentários, tá? A gente tem que fazer uma revisão completa. O útero normalmente já está durinho, mas ele está meio distendidinho. Aí aplica um ultrassom. Se for urgente, se for um serviço de ginecobstetrícia, normalmente ele está na mão. Então a gente só precisa visualizar, tá? Conduta inicial, remoção manual. Sim, aí, tadinha da mulher, é uma coisa horrível. Foi um dos motivos pelos quais eu decidi não ter filhos, mas tem que remover. Não tem jeito. Que a mão vai até o antebraço, vai. Dói muito, mas é melhor isso que você ter uma mulher morta. Então, além disso, se você precisar fazer, precisa fazer uma curetagem. Administração de uterotônicos vai ajudar também na expulsão. Uterotônicos é uma das condutas que a gente precisa conhecer. Na parte de trauma, na outra T, né? A parte de trauma, então, a gente tem que avaliar se tem lesões genitais, lacerações, ruptura uterina. Essa daí é uma super emergência, né? Lacerações, ruptura uterina ou uma inversão uterina. Na ruptura uterina, a gente tem que ver o prontuário da paciente, né? É a quinta cesárea. Gente, tá gritante o diagnóstico, mas ainda se coloca no enunciado. Paciente, quinta gravidez, quinto parto por cesárea. Aí, hipotensa, taquicárdica, pálida, tá, tal. Tem que ser um pouco expertos. Tá?
Trauma durante o parto consiga gerar lacerações no canal vaginal, você sabe, no periné e no colo uterino, no cérvix. Aquele negócio do Chris Teller e tal pode ser agressivo para a mulher, pode estar atentando contra o parto humanizado. Aqui não utiliza Chris Teller nunca pelos protocolos da ginecobstetrícia. Se você utilizar na prática, eu não vou julgar, né? Eu era muito boa fazendo Chris Teller, tinha até minha própria técnica para fazer, porque tem mulheres que de verdade não dá para a gente não fazer um apoio, mas não façam. Por protocolo, não façam. Não façam. Não pode ser um critério de resposta, não pode ser um critério de avaliação. Não façam, tá? Até porque sai dos padrões de parto humanizado. Sempre em todos os motivos que a gente tem para diagnosticar sangramento, hemorragia pós-parto, está o exame físico detalhado, avaliação visual, se você precisa colocar o espéculo, né? Ver hematomas, se tem alguma sinal de inversão uterina, um útero invertido, palpável para fora, que você veja que a posição está anormal. Se é um rio ali dentro, tem que visualizar o colo. É uma das coisas mais difíceis, a gente pegar o espéculo e visualizar perfeitinho o colo. É bem difícil, tá? Mas é um sangramento vermelho, vermelho, constante, porque o colo é bem delicadinho, além de ser bem vascularizado, né? E na trombina, que são distúrbios de coagulação, isso sim eu vou deixar para os expertos nessa área. Mas a verdade é que tem muito a ver com condições pré-existentes da materna, né? Se tem um distúrbio disseminado da coagulação, uma sepsis, uma complicação por alguns medicamentos, pode ver comprometida a coagulação da materna. Então, a gente teria que fazer uma avaliação rápida, né? De tempo de protrombina, tempo de tromboplastina, PT, TTPA, contagem plaquetária, que sempre vai sair no hemograma completo. Até porque a gente precisa ver qual é o grau de hemoglobina na paciente e a correção, como eu falei, uma das condutas que aceita a banca é a administração de plasma fresco quando você diagnostica transtorno da coagulopatia, né? Você não está sendo avaliado para uma residência de de hematologia, você está sendo avaliado revalida. Então, concentrado de plaquetas, outros fatores de coagulação, dependendo da indicação da paciente, suporte hemodinâmico e reposição volêmica são muito importantes. E, então, para fechar a parte de hemorragia pós-parto, a gente tem que reconhecer e avaliar rapidamente, verificar os sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, estimativa do volume de sangramento, identificar se tem sinais de choque. E essa faz parte do reconhecimento e avaliação rápida. Aí depois vem o suporte inicial, ter acesso venoso. Materna, você não pode tirar o acesso pelo menos em 24 horas, pelo menos um. Aí, obtenção de acesso de grande calibre, você ter uma reposição completa de líquidos, administrar cristalóides, normalmente aqui só tem soro fisiológico ou Ringer. E se a paciente está começando a complicar, a ter outros critérios diagnósticos, uma transfusão pode ser avaliada. Monitorização contínua, falta dizer para vocês que a monitorização hemodinâmica e vigilância da diuresis, porque a vigilância da diuresis ela é importante para ver a reposição volêmica e os exames laboratoriais, como hemograma, perfil de coagulação, e a gente manter uma vigilância na gasometria nos hospitais que seja possível, tá bom? Então, isso foi meio que um resumo da hemorragia pós-parto, tá? Importantíssimo, frise na sua cabeça. Reconhecimento precoce, abordagem multidisciplinar. Você está diagnosticando uma hemorragia pós-parto, você já está chamando o ginecobstetra. Você já está integrando o obstetra para ver como está a criança. Você já está vendo o anestesista se precisar uma intervenção diferente.
ativa seu equipo de enfermagem. Então, a abordagem multidisciplinar é bem cobrada e foquem sempre na revisão de protocolos e diretrizes. Vamos lá! Tinha um slide para isso. Tá bom. Então, essa foi a nossa correção da parte de hemorragia pós-parto, para vocês terem em conta, tá? Tem condutas para cada coisa, só que o mais importante é a gente ver a avaliação, passo por passo e quais são os mais importantes. Vamos no 3. Tem uma parte que eu trago na ginecobstetrícia, mas que vai servir para tudo, que é a parte de comunicação de aspectos éticos e legais numa mulher grávida, tá? Então, qual é a importância? A gente precisa comunicar más notícias às vezes é uma malformação fetal, às vezes é um óbito, né? Às vezes é quando uma mulher, quando uma pessoa de 90 anos morre, é uma coisa muito triste. Eu gostaria que minha avó tivesse tido 90 anos. Todos nós queremos chegar a 90, 100, 200. Mas se a gente tem um vovozinho de 90 anos, super complicado, com muitas patologias, acamado, a gente às vezes fala, caramba, que bom que descansasse, né? Às vezes, né? Eu gosto muito dos cuidados paliativos, então eu sei bastante da área. Não tenho nenhum problema com a morte. Mas uma mulher que mandou reformar a casa inteira, mandaram construir um quarto novo, era a primeira criança das duas famílias, era o filho mais aguardado do mundo, e ele morreu, ou ele vem com uma malformação fetal, é muito diferente dar essa notícia a falar para os familiares do vovozinho de 90 anos que ele parou, fez a transição. Então, qual é o nosso objetivo nessa parte da aula? Nosso objetivo é começar a transmitir esse tipo de informações complexas de uma forma que o paciente consiga compreender, eh, sem causar pânico, oferecendo um suporte, né? O Brasil é um país muito rico de suporte para pacientes que vêm com qualquer tipo de, diversidade funcional, diversidade funcional cognitiva e física, né? Então, tem um método bem bacana, que se chama o método SPIKES. Ele é cobrado na prova, em várias áreas. Então, o método SPIKES, ele fala de Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotion e Estratégia, né? Ou resumo. Aí, o que a gente tem que fazer é preparar o ambiente, né? Você nunca de jeito nenhum, nem em sua vida prática, nem numa prova médica, você vai dar uma má notícia no corredor. Nunca vai pegar na rua, nunca vai soltar numa cafeteria, na cafeteria do hospital. Você prepara o ambiente do seu consultório, da sua sala. Sempre prepare um ambiente de privacidade e conforto. Chame o acompanhante do paciente, se a mulher está com o marido, se está com a mãe. Chame, prepare conforto para ele. Ofereça uma água, ofereça alguma coisa. 95% dos processos médicos é por um médico que não soube falar com o paciente. Você pode ser o melhor médico do mundo. A conduta foi impecável, mas você foi um grosso da vida. Esquece. O paciente não vai ter nenhuma dor de você. Agora, você pode não saber nada. Você pode não lembrar do protocolo da hemorragia pós-parto. Mas você falou o tempo todo com os familiares. Você falou o tempo todo explicando as coisas. Você falou tudo. Agora, imagina essa mulher que sangrou lá 3 litros. 3 litros, meu Deus. Imagina essa mulher que sangrou um monte, morreu, e aí todo mundo vai botar a culpa no médico. Ninguém sabia que ela tinha uma coagulopatia, que ela tinha 5 partos por cesárea e rompeu o útero, que a gente não conseguiu chegar no hospital de referência para correção, que a gente não tinha sangue no hospital. Então, são coisas que a gente precisa comunicar, tá? Precisa comunicar. Então, você não pode ser o grosso. A partir de agora, se você era, você vai parar de fazer.
que depende da sua vida profissional, o jeito como você se comunica com o paciente. Na P de perception, é nada mais e nada menos que investigar o que o paciente sabe. O paciente já sabe muita coisa. Não só pelo Dr. Google, que a gente sabe que Dr. Google agora sabe tudo, mas também porque o paciente percebe, né? Se eu chamo os filhos do meu paciente de 90 anos que estava com uma parada cardiorrespiratória, a gente saiu correndo para o quarto dele, e depois eu saio, tiro a luva, tiro o boné, tiro a máscara, vou, sento no consultório e chamo eles, o que que eles pensam? Ah, não, meu pai vai sair correndo do hospital. Não, eles já sabem que alguma coisa aconteceu, né? Lógico, a sua postura como médico é muito importante. Eu não vou sair da sala rindo, fazendo piada com o pessoal. Eu não vou sair, porque essa pessoa que morreu, essa pessoa que tem uma notícia difícil, é uma pessoa que poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai, poderia ser minha avó, poderia ser minha cunhada quando nasceu o Gael. Então, eu não gostaria da postura do médico de um jeito criança, sabe? Mas investigue. Olha, eu quero que você me conte o que você acha, o que você sabe do estado da sua paciente. Você sabe quantos controles pré-natais ela fez? Você sabia que ela já tem uma doença assim, assim, assim? Você sabia que o quinto parto é muito risco para um útero? Esse tipo de coisas é bom, porque o mesmo familiar ou a paciente, ele já vai sabendo, né? Tem alguma pessoa na sua família que tenha síndrome de Down, que tenha alguma coisa exótica, né? Não vai falar exótica, mas tem algum paciente que tenha síndrome de Down, algum paciente com autismo, algum paciente que tenha alguma lesão nos pés, alguma lesão no quadril, que tem algum problema cardíaco, dependendo da malformação, nesse caso, né, que a gente está dando o exemplo de dar a notícia de uma malformação fetal. Então, isso é importante porque o paciente vai se sentir escutado, vai se sentir ouvido. Aí vem uma invitation, né, de quanto o paciente quer saber, né? Então, você deseja saber qual tratamento a gente utilizou, como são as manobras, quais são as maiores complicações disso que você tem, a porcentagem de pessoas no mundo que podem nascer com uma doença genética, que é o 3% das pessoas, né? O 3%, de entre 3 e 10% das pessoas, que não tem nenhuma pessoa na família que tenha algum problema genético, alguma malformação, pode ter um filho com malformação. Então, ainda que você seja perfeito, que seu marido ou sua mulher seja perfeito, você tem um risco de 3 a 10%. Imagina as famílias que já têm antecedente. Então, o paciente tem direito de escolher quanto ele deseja saber. Se ele quer perguntar quem é você, você é o médico, você é o Deus dentro da sala, você é a pessoa que mais conhece. E aí você vai começar a fazer a knowledge, você vai transmitir a informação com clareza, né? Que é a informação. Transmita com clareza, transmita passo a passo, explica ao paciente, a gente recebeu o paciente assim, 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 estava grave. A pressão arterial normal entre 120 e 80, 110, 70. Quando ela chegou no hospital, ela estava com 90 por 4, estava muito baixa a pressão, tinha sinais de que já tinha perdido muita sangue, ou a gente viu com exames, antes da gente fazer qualquer coisa, antes da gente manipular ela, botar medicação, qualquer coisa, a gente fez um exame, um ultrassom, a gente fez um exame de sangue que mostra isso, 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 os parâmetros de conduta, de diagnóstico são esse, esse, esse. Então, aí a gente está dando conhecimento para o paciente, tá? E quando o paciente começar a chorar, quando o paciente começar a gritar, se o paciente bater a cabeça contra a mesa, se o paciente chutar a porta, lógico, nenhum paciente pode agredir vocês, tá? Isso daí não está dentro das emotions, tá? Mas valide a emoção do paciente. Não significa que você vai levar toda a carga do paciente para a sua vida, não, mas entenda que é um momento difícil. Entre no sapato do seu paciente e entenda que o paciente tem direito a chorar, tem direito a gritar, tem direito a se chocar, a não entender, a perguntar de novo o que você já falou.
Tem um momento dentro da conversa, desde que você foi e preparou o ambiente, o paciente já bloqueou. Ele já deu um branco, ele já falou, deu M. Meu pai morreu, o neném não está bem, alguma coisa. Ele já está num estado mental. Eu quero que vocês nunca estejam, e menos na prova do Revalida, com um branco na cabeça. Então, você vai precisar ler e reler várias vezes, você vai precisar explicar e explicar várias vezes para o paciente, e além disso, vai ter que dar o suporte emocional. Se você vê que a notícia é muito difícil, você vai chamar um amigo, chamar outro médico que seja mais apto para isso. Eu tinha master no hospital para dar más notícias e para pedir o assentimento informado de não reanimação, porque meus colegas eram muito mimados. Aí eu sentava com o paciente, falava, explicava para ele, mas depois da que minha avó morreu, e a médica foi uma mega grossa comigo, aí eu falei, eu nunca vou ser assim, nunca. Porque essa vovozinha que está ali no final da vida, que eu sei que teve 8 infartos, que eu sei que tem uma febre de 10%, é minha avó. Então, sempre entendam a emoção do paciente, tá? Então, se você não consegue fazer sozinho, chame um amigo, outro médico, o psicólogo, o trabalhador social, está aí para isso. Dentro da estratégia de família e comunidade, tem um trabalhador social, né? E eles estão aí em todas as unidades. Nas UPAs tem, na clínica de família tem. Então, ele pode te dar um suporte para dar essas notícias, está autorizado e pode te acompanhar. E aí ele vai entrar nessa parte de cuidar as emoções do paciente. Aí vem a estratégia, né? Resuma o paciente o que vai acontecer, resuma o que houve, tá? E aí você já vai ter uma estratégia de abordagem de um paciente. Agora, nosso dia, eu acredito que a gente tem mais 30 minutinhos, vamos fazer essa daqui. As outras duas áreas do conhecimento da ginecobstetrícia eu vou passar na teoria só, para a gente poder ver pelo menos umas duas ou três questãozinhas práticas, objetivas e uma discursiva. Se vocês têm pressa, me desculpam, até porque a gente começou 15 minutinhos depois, então, se vocês não se importam, a gente vai até 11h15, mais ou menos, para poder abordar os temas que a gente tem na revisão de gineco, tá bom? Então, façam esse daqui, pense em um roteiro, você vai dar uma má notícia de uma malformação fetal para uma mãe, para uma família. Então, pense como você daria isso, o que você precisa preparar, o que você precisa fazer, como você investigaria essa informação. E em 5 minutinhos, eu estou por aqui. E a gente faz a revisão da área. Esta, esta pergunta saiu em alguma prova discursiva? Saiu. Nossa, É. caralho. Não sou eu inventando a roda, não sou eu aqui tentando ensinar medicina para vocês, não, tá? Porque acho ruim escrever isso, né? Não, esse saiu mais na parte objetiva, tá? Ah, ok, tá. Não, na discursiva. A gente não pode falar que não vai sair nunca, então, tendo em conta isso, tudo que saiu na objetiva pode sair nas discursivas depois. É, sim, mas prefiro escrever sobre doenças que sobre este tipo de coisa, né?
Olá, olá. E aí, como foi o negócio? Conseguiram? A gente, a gente vai fazer uma correçãozinha rápida do método Spikes para a gente partir nas outras duas coisas que eu trouxe por aqui, tá? É, a gente pode utilizar essas frases aqui, tudo bem? Mas sim, caiu. A pergunta da doutora Yuli é muito. Julie. Yuli em Brasil. Aqui a gente vai ver que é muito comum, que eles perguntam de muitos jeitos possíveis, mas é a mesma origem do conhecimento. Então, o contexto da nossa pergunta era uma mulher gestante que se depara com uma situação que ela não espera, uma coisa inesperada e é potencialmente devastadora, tá? Então, a forma como a notícia você conseguir transmitir para ela, para o marido, para quem for, pode influenciar significativamente como ela vai enfrentar a notícia. Então, o vínculo nesse momento, nesse caso com vocês, é muito importante, tá? Eu sei que vocês preferem falar de doença, eu prefiro falar de saúde, então o protocolo Spikes também está na área de prevenção. O protocolo Spikes, no caso, ele tem o objetivo de fazer uma abordagem protocolar mesmo, porque o médico gosta de protocolo, né? O médico gosta de fazer o passo a passo das coisas, como fazer a abordagem, para intubar o que a gente tem que fazer, para a reanimação o que a gente tem que fazer, para a cirurgia qual é o passo a passo. Então, nessa área não é diferente. A parte emocional é a mesma coisa. A gente precisa fazer uma abordagem para quebrar uma má notícia de uma forma estruturada, organizada e humanizada. Pelo amor de Deus, não seja um médico babaca. Por favor. Eu conheço vocês, as pessoas que trabalham comigo normalmente não são grossas, mas se por acaso algum dia você está no dia errado, entenda que essa pessoa pode ser algum familiar seu. Tá, os passos, como a gente falou, a preparação de ambiente. Tente criar um ambiente privado, confortável, livre de interrupções. Escolha um local reservado, tranquilo. Pode ser um consultório, uma sala dentro do hospital. O quarto dos médicos é chato pra caramba. Esse de lá não é uma boa opção. Garanta a presença de um profissional capacitado. Se você não conseguir dar conta, então chame o assistente social, não se chama trabalhador social, não. Chame o assistente social, chame o psicólogo, tá? Aí você se prepara emocionalmente para antecipar a resposta do paciente, tá? Você sabe que ele vai receber uma notícia que se você receberia como, tá? Muito bem. A percepção do paciente, ao compreender se a gestante, nesse caso, compreender se a gestante já sabe sobre o caso, qual é o entendimento da situação, faça perguntas como o que a senhora já ouviu sobre o exame que a gente fez, sim? Identifique crenças, expectativas para ajustar a comunicação que você vai falar. Na parte do convite, da invitation, o objetivo é qual? Que a gente determine quanto o paciente deseja saber e como ela vai preferir receber as informações, né? Pergunte à gestante se ela prefere receber todos os detalhes ou uma visão geral inicialmente. Respeite a vontade deles, ajuste a profundidade no mesmo ritmo que você vai entregando a informação. O knowledge é o seguinte passo, que é a transmissão de conhecimento. Como você vai comunicar essa má notícia de um jeito direto, simples, sem gaguejar, sem enrolar o paciente? Não enrolem os pacientes, isso é chato. Aí, num aspecto prático, explique o diagnóstico de malformação fetal, explique o que ele está fazendo, explique como seria, uma linguagem que ele consiga entender. Eu vou falar de uma mucopolissacaridose ou uma trissomia no cromossomo 18. Isso daí o paciente nem sabe, nem entende, ele acha que é um câncer, alguma coisa exótica, não tem como associar um linguagem tão técnico. Agora, se você adequa na linguagem do paciente, é muito mais tranquilo e utilize pausas para permitir que o paciente processe a informação. É como na educação, a gente precisa que o paciente tenha uma área diferente.
Na emotion, a gente vai reconhecer e acolher as emoções da distante. Permita que ela chore, que ela duvide, que ela se angustie, que ela acredite em Deus, que ela fale que isso não é assim, que isso não vai fazer assim. Você simplesmente está aí para falar, eu sei que essa notícia é muito difícil de ouvir, você tem a opção de escolher, você tem a opção de decidir, mas você tem direito de conhecer. Sempre demonstre empatia, responsabilidade e disponibilidade para acompanhar a família nesse momento. E enquanto a estratégia e resumos, ou estratégia em summary, é o Spikes. Então, formule um plano para os próximos passos, resuma as informações e garanta a compreensão, tá bom? Então é isso, o diagnóstico do protocolo Spikes, o resumo do protocolo Spikes. Normalmente o que acontece? Tem um mau tratamento da comunicação. Então, nas opções, ele vai botar: você encontrou o paciente no corredor do hospital, o que você faria? Ah, não, eu falaria que o pai dele morreu. Não, aí você tem que, primeiro, prepare, né? Organize o ambiente, você não pode jogar uma notícia aí, tá? Então, por exemplo, o Revalida sim caiu sim, caiu, acho que foi em 2022, se não me engano. Mas foi diretamente. Qual é o primeiro passo do protocolo Spikes? Então, se é o primeiro passo, a gente sabe que é preparar o ambiente. Eles perguntam qual é por exemplo, no protocolo Spikes, qual etapa envolve identificar a informação que o paciente deseja receber? Então, você sabe que é na parte de Spikes, Invitation, né? Cai, sim. Por mais que eu não gostaria, cai. Teve uma discursiva assim, eu vou procurar e vou mandar para vocês, mas teve uma discursiva que caiu as partes. Mas acreditem, isso daí vai servir para toda a sua vida como médicos, tá? Agora vamos para um bloco muito legal, muito importante. A gente vai fazer a revisão, vamos fazer a anotação em 2 minutinhos, em 2 linhazinhas. E aí a gente vai passar para a correção. São as 10h40 até as 10h50. A gente vai tratar cuidados perinatais e pré-natais, que é uma área bem perguntada, bem importante. E já depois a gente vai passar para questões objetivas e discursivas, tá bom? Enquanto o cuidado perinatal, eu quero que vocês lembrem do monitoramento fetal, avaliação pré-natal, sempre tudo que tem que ver com controles pré-natais, tudo que tem que ver com garantia das cifras durante o cuidado da mãe, quais são os suplementos que ela teria que tomar em qual tempo, né? Quais são os exames que ela tem que fazer e sinais de alerta em cada controle, né? Quando você chama ela para fazer controle de semana em semana, quando você chama ela para voltar de mês em mês, quando você chama ela, ou quando você interna ela porque você pegou ela no pré-natal e tem X coisas, você fala, caramba, isso daí é vermelho, eu não posso deixar ela ir embora. Então, lembrem em qual momento é indicado a ultrassonografia, não é em qualquer momento, quais são os exames que pode fazer uma materna e quais não, exames de sangue, exames de imagem. Então, a gente vai partir para a nossa atividade antes de fazer a revisão. Anotem, porque eu faço questão de que vocês anotem tudo. Que você vai ser o médico lá no povo mais pobrinho do Brasil. Não tem internet, não tem telefone, não tem livro, não tem nada. E você tem que se virar com o paciente. Então, por isso, você precisa se apaixonar pelo caderno e pela caneta, tá bom? Então, em 3 a 5 linhas, descrevam, por favor, quais são os principais exames, sinais vermelhos que teriam, que precisariam uma intervenção no pré-natal. Aproveita que você agora está em casa, consulta, revisa, escreve. Então, fatores de risco que vocês tenham, tudo que vocês quiserem escrever do pré-natal, sinais de alarma, quais intervenções você precisaria fazer nesse momento. Faz de conta que nesse momento você está começando uma consulta com uma mulher grávida. No primeiro trimestre, você precisa explicar para ela como vai ser daqui para frente todos os controles pré-natais. E além disso, se em algum momento você achar alguma sinal vermelha,
o que você vai fazer com ele, tá? E mais, não, mais ou menos não. Essa é a atividade que a gente vai fazer. Escreve com o maior número de detalhes possível. No consigo ver a apresentação. Desculpa, caiu aqui. Espera só um instantinho, já projeto para ti.
Muito bem, gente. Eu posso falar para vocês que esse tema aqui é gigantesco, tá? Então a gente vai fazer uma discussão relativamente rápida, tá? Para que vocês peguem as coisas importantes, mas eu sei que vocês já colocaram ele nas revisões de vocês, que vocês entendam qual é a importância de alguns exames, em qual momento a gente vai fazer sinais, algumas sinais de alarma e algumas condutas ideais se a gente encaminha para avaliação por um ginecobstetrista, se a gente ajusta a medicação, se a gente intensifica o monitoramento, enfim. Então, lógico, os cuidados pré-natais são um conjunto de ações, como vocês sabem, são um conjunto de ações planejadas e sistemáticas que a gente faz durante a gestação com vários objetivos, né? Promoção da saúde materno-fetal, rastreamento de anormalidades e malformações e orientação e educação, tá? Então, quando a gente sabe que tem que promover a saúde materno-fetal, a gente sabe que tem que identificar e controlar fatores de risco, como hipertensão, diabetes, infecções, incluso fatores de risco sociais, né? Rastreamento de anomalias e malformações, então a gente tem os exames que eu estou falando para vocês, exames como ultrassonografia morfológica e testes de infecção, por exemplo, HIV, sífilis, toxoplasmose. É, Só me confirmam se vocês estão me ouvindo bem, que aqui em casa está um barulho horroroso, não sei se está atrapalhando vocês. Está me ouvindo bem? Sim, dá para Sim, ouvir bem. tá ótimo. Sem barulho no fundo? Sem barulho. Maravilha. Então, vamos lá. Aí, outro objetivo é a orientação e educação, né? Então, a gente sabe que tem que dar informações sobre nutrição, atividade física, as vacinas da grávida e, lógico, como a gente vai preparar ela para o ele. Nesse dia, a gente ganha o Nobel de Medicina, quando consigam ele parir, né? Aí, a gente vai explicar ela como vai fazer o parto. Aí, os cuidados perinatais, por outra parte, eles englobam todas as intervenções que são realizadas no período imediatamente anterior, durante e após o parto, tá? Quais são os objetivos desses cuidados perinatais? Lógico, a segurança e o monitoramento durante o trabalho de parto, garantir que tanto a mãe quanto o feto sejam assistidos em ambiente adequado, monitorização fetal, controle da dor, suporte à equipe, fazer a vigilância, que ela, lógico, a gente precisa prevenir hemorragia pós-parto, mas tem outras coisas que também estão envolvidas. E a parte da assistência imediata ao recém-nascido, incluindo avaliação pelo APGAR, né? Apgar vai mais na pediatria, mas também a gente tem que saber que está nos cuidados perinatais. Manutenção da temperatura da criança, reanimação neonatal, que também vai na pediatria, e cuidados para garantir a adaptação extrauterina. Nos cuidados pré-natais, a gente precisa tratar com alguns critérios, algumas avaliações, algumas condutas iniciais. Então, eu imagino que vocês escreveram tudo isso que eu estou anotando. Se por acaso faltou alguma coisa, escreve aí do ladinho. Ou vamos revisar de novo as guias do Ministério, né? Sempre que você começa um pré-natal, você tem que começar pelo começo. Parece piada, mas é verdade. A gente começa pela história clínica e pelo exame físico, né? Então, um levantamento completo de tudo, antecedentes pessoais, familiares, obstétricos. A avaliação tem que incluir medição de pressão arterial, o peso, a circunferência abdominal e um exame físico como tal geral. Nos exames laboratoriais e de imagem que a gente pede de rotina, exames de laboratório, hemograma, glicemia, função renal, hepática, perfil lipídico e na triagem, testes como teste para HIV, sífilis, hepatites, toxoplasmose, citomegalovírus, tá? Enquanto a parte de ultrassonografia, no primeiro trimestre, a gente pede a ultrassonografia para confirmação da gestação.
tá? Aí tem a viabilidade e a idade gestacional. Esses são os motivos para a gente pedir um ultrassom no primeiro trimestre. Confirmação da gestação, avaliar a viabilidade e avaliar a idade gestacional. Na ultrassonografia morfológica, que vai ser feita entre semanas 18 e 22, a gente tem que avaliar, é para fazer uma avaliação detalhada da anatomia fetal para detecção precoce de malformações. Doppler e biometria são outros exames que são feitos para ver doenças específicas, se tem alguma sinal de risco, e é para ver o fluxo sanguíneo útero-placentário, monitoramento do crescimento fetal. Normalmente, esse Doppler com biometria são feitos em gestações de alto risco, tá? Critérios de risco e diagnóstico de condições mais comuns. Então, gestação de risco, pré-eclâmpsia, diabetes e infecções. Essas quatro coisas a gente tem que conseguir pegar durante o pré-natal, tá? Então, gestação de risco, de alto risco. A gente tem que identificar por fatores maternos, fetais e placentários, né? Então, fatores maternos, idade materna avançada, histórico de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, se é uma gestação múltipla ou se tem um antecedente obstétrico adverso. Uma mulher que tem um antecedente de uma eclâmpsia ou de uma pré-eclâmpsia, ela já é vermelha, pronto. Sim, porque tudo que acontece na gestação prévia pode acontecer agora. Paciente com pré-eclâmpsia, como a gente avalia ela? Normalmente, a gente mede a pressão arterial da materna que está em controle. Então, uma pressão arterial elevada depois da semana 20, mais proteinúria maior ou igual a 300, que a gente já viu, é um diagnóstico de pré-eclâmpsia, está fundamentado, tá? A diabetes gestacional, confirmado por testes de tolerância à glicose, geralmente realizados entre semana 24 e 28. E a parte de infecções, normalmente tem que ser uma identificação precoce. É, por quê? Porque isso vai evitar complicações perinatais, não só para a mãe, quanto para a criança, né? Condutas no pré-natal, eu acho que vocês já sabem, né? Plano de acompanhamento, então, como vai ser o acompanhamento regular das consultas? Normalmente ele tem um protocolo do Ministério de Saúde, aumenta a frequência dependendo do número de gestações, do alto risco e da progressão da gravidez. Não é a mesma coisa uma mulher com 36 semanas que a gente tem que passar para ver ela de semana em semana, a uma mulher com 12 semanas, que a gente vai marcar para daqui a um mês, né? Então, essas coisas a gente tem que conhecer. Orientações nutricionais e de estilo de vida para todo mundo, no mundo, dieta balanceada, né? Atividade física, um repouso, um padrão de sono adequado, mas para a mulher grávida, ela precisa consumo de ácido fólico, tá? Ácido fólico está dentro do ministério. Imunizações, atualizem o calendário vacinal para maio, né? Aí tem a vacina da gripe, tem outras infecções relevantes que também, dependendo da mulher, encaminhamentos específicos, quando necessário, a gente tem que mandar para endócrino, para gineco, para cardio, para genética, enfim, até para psicólogo, psiquiatra. A revisão de cuidados perinatais não é nada que você não saiba, mas a gente vai afundar um pouquinho mais na pediatria, sim. Durante o trabalho de parto, a monitorização fetal e materna é importante, o cardiotocógrafo, vocês ver como é feito o partograma, tá? Isso é bom. A progressão do parto, verificação da dilatação cervical, a descida cervical, como estão as contrações, como está o líquido amniótico. Pronto. Período do parto a gente já viu. Avaliação do neném a gente vai fazer avaliação do Apgar, tá? Isso enquanto a parte de perinatal. Outros temas que já caíram no Revalida enquanto a parte de ginecobstetrícia e materno-fetal.
não só a parte obstétrica, não só a mulher grávida, também tem outros temas que têm caído e eu trouxe provas disso para vocês verem os testes, que são na parte da mulher, né? Então, a gente que não tem filho não merece ginecólogo, não. A gente não fica doente na parte ginecológica, sim. Então, tem outros temas que também são relevantes, não só na parte de obstetrícia, e sim na parte da mulher como tal. Então, seja de mama, seja de colo uterino, Papa Nicolau, vacina, HPV, né? E menopausia, tem caído menopausia. Eu vou mostrar agora para vocês duas perguntinhas disso. Pré-natal, complicações pós-operatórias, estratégias de acompanhamento, tá. Principais medidas preventivas de complicação pós-parto e tal. Muito bem. Agora é a hora da prova, né? Agora é a hora da gente começar a compartilhar perguntas. Para vocês verem. Esperem só um instantinho que eu vou dividir a gravação em duas para não ficar muito